Fala pessoal, beleza? Meu nome é Cláudio Magalhães e vamos lá para o segundo laboratório. Dessa vez vamos fazer um laboratório de máquinas virtuais. Nosso primeiro laboratório a gente trouxe a parte ali de governanças, a gente trouxe a parte... Peraí, deixa eu até trazer aqui, ó. Tá tudo direitinho aqui. De conformidades e governanças, né? Esse foi nosso primeiro laboratório e agora está iniciando um segundo de máquinas virtuais. Vou estar trazendo aqui, pessoal, para vocês, tá? Esse aqui é o curso que eu estou fazendo, tá? Esse é o curso do Inaldo Lopes, o tio Naldo. As aulas dele são muito boas, tenho aprendido muito, muito mesmo. Aqui, como vocês podem ver, a primeira parte foi a parte do administrador, beleza? Eu não fiz um laboratório disso, tá? Eu já vi aqui para conformidades e governanças, onde eu consegui utilizar um pouquinho aqui da parte de resource group, tá? Usando o que eu aprendi na primeira etapa. Porém, aqui na parte do resource group, a gente vai... Quem assistiu o primeiro vídeo, se não assistiu, eu vou deixar na descrição desse vídeo. Aqui a gente consegue ver o que eu falei lá nessa parte de subscription, do RBAC, dos controles de acesso, policies. Então, aqui ele traz alguns laboratórios que ajudam ali a gente a criar o nosso laboratório, né? Então, as aulas são muito boas, muito explicativas, ele manda muito bem. E eu finalizei aqui a parte de máquinas virtuais, tá? Então, vou estar criando aqui agora os meus laboratórios. Vou deixar aqui como dica também mais dois canais que eu sigo aqui, que é o canal da Cláudia. Essa professora é nota 1000, ela manda muito bem, tá, pessoal? Ela tem aqui, ó, o curso de administrador, né? No curso, no caso, são vários vídeos aqui que ela traz e ela aborda todos os assuntos. E eu também acompanho aqui o Rafael Andrade da TFTech, tá? O cara é um monstro, explica demais, demais, demais. E eu acompanho aqui as revisões, no caso, que ele traz. Vocês podem ver, ele tem a revisão aqui das E104. Então, eu estou fazendo a parte de máquinas virtuais, eu venho aqui na revisão dele para poder pegar ali e entender um pouco melhor. Então, é por isso que o meu estudo ele acaba que ele demora mais um pouco, porque é diferente, assim, de algumas pessoas, a minha ideia aqui é aprender de verdade, sabe? Assim, não é fazer a prova, não é passar, estudar, fiz a prova, passei e vamos embora por outro. Não, eu quero aprender. Então, eu faço esses laboratórios aqui para poder estar aguardando ali, criando ali, como eu posso dizer, um portfólio meu aqui, já que eu não trabalho com Azure hoje, tá? Então é isso, essas aqui são as dicas aqui que eu tinha para dar. Como eu falei, quem não assistiu, vou deixar aqui o link do vídeo aqui na descrição, tá? E não vou demorar muito, vamos lá para o portal. Eu deixei aqui o fundo branco, eu gosto do fundo mais escuro, mas eu deixei o fundo branco até mesmo porque a tela é grande, então ela ajuda a clarear aqui o meu rosto. Eu consigo falar, vocês conseguem me ver melhor aqui também, não que a ideia seja vocês me verem mais aqui do vídeo, né? Então, vamos lá, pessoal. A ideia aqui desse laboratório, tá? Eu não vou me aprofundar muito em muitas coisas, entendeu? A ideia aqui vai ser eu criar a máquina virtual, através da primeira máquina virtual que eu criar, eu conseguir fazer um deploy dela, eu pegar o template, já deixar esse template armazenado para a gente poder usar esse template depois aqui, no caso, para criar futuras máquinas. Eu vou estar trazendo um pouquinho de Availability Set, Availability Zone, vou fazer laboratório no caso deles, eu vou estar fazendo a parte de discos, da gente tá configurando um IIS aqui também, tá, pessoal? Então vai ser bem divertido, porém eu não vou conseguir fazer tudo em um único vídeo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo mesmo. Então é isso, sem muita delonga, vamos estar iniciando aqui, né? De início, pessoal, a gente vai estar criando a base, né? A estrutura para a nossa máquina virtual. O que seria? Vai ser um Resource Group e uma Virtual Network, né? Imagina que você chega na tua casa, você compra um computador, provavelmente você já tem internet na tua casa, então você não compra para depois resolver a parte de internet. Não, você já tem internet ali. Você já tem a parte de rede, já está tudo configurado direitinho. E a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Então, vou estar criando aqui um Resource Group. Vamos lá. RG.
Lab, que é um grupo de recursos do laboratório. Em seguida aqui, eu já vou estar criando uma tag, tá? Então, assim, quem tem dúvidas sobre tag, lá no primeiro vídeo eu já falei lá, expliquei qual a importância das tags. Então, se você tiver um pouquinho de dúvida em relação a isso, volta lá no primeiro vídeo que você vai ver um pouco lá sobre tag, qual a importância dela. Então, eu vou estar colocando aqui, ó, módulo. Esse vai ser o nome e o valor vai ser laboratório. Beleza. Então, criado aqui o nosso Resource Group. E agora eu vou criar a nossa Virtual Network. Como eu falei, pessoal, essa não é um laboratório de Virtual Network, não é um laboratório de rede. Então, eu vou fazer o básico aqui, tá? Não vou me aprofundar aqui em explicar as coisas da rede. Então, vai ter um vídeo próprio para isso, beleza? Então, eu vou estar criando aqui, já está no nosso Resource Group. Vou estar criando o nome aqui, que vai ser VMLab. Ok, não vou me preocupar com parte do Bash, com Firewall, vou deixar tudo aí por conta dele, da Azure para resolver isso para a gente. Vou estar criando aqui a rota do... Vou botar aqui, vai ser 10. Vou criar aqui uma subrede. O nome dela vai ser Subnet Lab. Ok. Vou estar colocando a tag aqui para a gente poder estar acompanhando depois ali os custos que foram gerados com o que eu estou criando. Vou esperar só um pouquinho aqui enquanto ele cria, que não demora, costuma ser bem rápido. Vou esperar a primeira parte aqui, eu já vou lá para criar a máquina. Ok, já está tudo completo aqui. Então, vamos lá. Vou começar aqui agora a criação da máquina virtual. Quando a gente vem aqui, pessoal, na parte de criar máquinas virtuais, a gente já tem aqui tem duas opções. Criar uma máquina do zero, tá? Ou tá criando uma máquina que já vem pré-configurada, né? Para que seria? Por exemplo, no ambiente de teste. Então, ele já ignora alguma coisa, é só na parte de teste, você não precisa criar disponibilidade, nem nada. É só para o ambiente de teste. Então, aqui ele vem só com boot diagnóstico, como vocês podem ver. Esse aqui seria um modelo que ele tem para isso. Ou se você criasse uma máquina pré-configurada para produção, então ela viria uma máquina mais completa, onde a gente teria parte de disponibilidade, backup, boot diagnóstico, a gente está acompanhando a parte dos logs. No de teste está aqui, no de dev também a gente poderia estar fazendo isso. E eles também têm outros aqui modelos de máquinas para banco de dados, ou até mesmo aqui máquinas bem mais avançadas aqui para a parte de jogos. Esse não é nosso intuito agora, vou estar criando uma máquina normal mesmo, tá? Aqui depois, quando a gente tem diversas outras máquinas, a gente consegue filtrar aqui, ó, por localização, onde essa máquina por Resource Group, qual Resource Group dessas máquinas aqui, eu quero trazer só as máquinas de Resource Group, tal, ele vai trazer, vai listar só elas aqui, tá? Mas como a gente não tem, vamos criar aqui uma máquina normal. Beleza? A gente não necessariamente precisa já ter lá criado lá na frente o Resource Group para poder estar criando uma máquina virtual, nem uma virtual network para poder estar criando uma máquina virtual. Pessoal, só um ponto, tá? Eu estou trabalhando, estou gravando esse vídeo aqui do escritório. Esse escritório aqui, ele é bem próximo à janela, então pode ser que tenha barulho de moto, carro, tá? Então, peço desculpa aí. Então, vamos lá. Então, como eu havia dito, a gente não precisa já ter tudo pronto aqui. E se a gente não tem, ele criaria aqui para a gente, mas como boa prática já é bom ter aqui tudo prontinho. Então, eu vou colocar o nome da minha máquina, vai ser VM Lab, e eu vou botar 01. Essa aqui vai ser a minha máquina 01 desse laboratório. Eu vou deixar na região dos Estados Unidos mesmo. E agora, pessoal, já chega na primeira parte, que é uma parte muito importante para essa parte de máquinas virtuais, que são as disponibilidades. Aqui a gente vai falar das SLAs. Né? O que seriam as SLAs? As SLAs são meio que uma garantia ali, sabe? A porcentagem
de quanto tempo, perdão, a porcentagem de que você ganha ali de disponibilidade da máquina. Então, por exemplo, quando você cria uma máquina solo, uma única máquina, essa máquina ela vem por padrão 99,9% de disponibilidade. Então, eu não lembro, tá? Isso foi falado, eu não lembro agora de cabeça, mas isso nos garante ali que essa máquina durante, só um exemplo, tá? Só se eu estou chutando uma quantidade de horas. Essa máquina vai ficar disponível pelo menos ali 4 horas, ok? Durante 4 horas essa máquina vai, perdão, ela pode ficar indisponível durante até 4 horas no mês. Então, durante um mês, essa máquina com 99,9% ela pode ficar até 4 horas indisponível. Mas e se passar? Se passar, a Azure ela reembolsa você com isso, com créditos, né, para poder abater ali da sua fatura. Quando a gente fala do Availability Set, né, o que seria o Availability Set? Imagina que a sua máquina está dentro de um data center e dentro desse data center você pode ter ali diversas racks, né, diversos servidores, né, diversas outras máquinas ali. Então, a sua máquina ela fica dentro de um deles. Quando você cria o Availability Set, você pega e você cria uma segunda máquina, você vai garantir que a sua próxima máquina que você vai criar, ela não vai estar dentro da mesma rack. Então, nisso, se por acaso tiver ali um problema naquele data center ali e aquela rack específica deu algum problema, então isso garante que ela vai estar disponível ali na outra máquina, tá? Uma coisa assim que é bom deixar bem claro que eles explicam é que o Availability Set ele não faz uma cópia idêntica da tua máquina, ele não faz a cópia da tua máquina, você configura essa sua máquina nesse outro rack. Tá? O que é diferente do Availability Zone, né? O Availability Zone ele cria ali uma cópia da sua máquina para um outro data center ali, tá entendendo? No caso, para uma outra região. Isso seria isso, tá? Então, perdão, peraí, deixa eu só me atualizar aqui. Availability Zone, e isso, ele cria ali, ele separa em um outro data center ali na mesma região. É isso mesmo, tá, pessoal? Então, beleza. Então, vamos lá, só para explicar um pouquinho melhor, vamos supor que eu estou no Brasil, aqui dentro do Brasil eu tenho um data center aqui no Rio, e aqui dentro do Brasil eu também tenho no sul, ali no sul. Então, eu consigo ter a minha máquina no Rio e eu consigo ter a minha máquina no sul. Com essa do Availability Zone, eu consigo garantir até 99,99% de disponibilidade. Então, isso aí já é bastante tempo. Significa que se por acaso lá no Rio de Janeiro tiver problema, o data center de lá tiver qualquer problema e cair, tá? Eu tenho certeza ali que a minha aplicação ela vai estar no ar porque eu fiz ali, eu tenho uma réplica, uma cópia exata daquela máquina no outro data center, tá? Então, essa é a parte dos SLAs. Máquina única, 99,9%. Availability Set, 99,95%. E Availability Zone, 99,99%. De início aqui, pessoal, nós vamos estar criando um Availability Set, tá? Eu vou estar explicando um pouquinho, trazendo um pouco do que eu aprendi. Então, quem já está, se tiver alguém que está vendo esse vídeo, tem um entendimento melhor, cara, deixa nos comentários, pode trazer. Quiser me chamar lá no LinkedIn, que eu vou postar isso no LinkedIn, me chama lá. Cara, falou isso errado, tal, é isso, isso, isso. Pô, vou gostar, eu vou querer, eu quero aprender, a ideia é essa, tá? Então, eu vou estar criando aqui agora um Availability Set. Ok. Então, pessoal, dentro do Availability Set, nós temos os fall domains e os updates domain, né? Como que a gente pode entender do fall domain? Imagina que o nosso fall domain, a gente pode, aqui ó, ele já até nos traz um limite. A gente pode ter até 3 falls domain. Imagina o fall domain como a hack, né? Então, dentro de um data center, nós temos diversas hacks, ok? Então, provavelmente você garantiria que dentro daquele data center, a sua máquina ela não ficaria dentro da mesma rack.
Então, pelo fato dela não estar dentro da mesma REC, se tiver algum problema, essa máquina, no caso, né, você vai ter que criar, você vai ter que configurar ela, ela não é uma cópia exata da outra, tá? Trazendo esse ponto, só reforçando isso, então você garante que a outra máquina ali, ela não vai ser prejudicada, a não ser que tenha um problema ali no Data Center Turbo, beleza? E a parte dos updates domain, né, nós podemos ter até 20 updates domain. Então, eu posso trazer aqui, ó. Então, dentro desse scale, desse availability set, eu consigo configurar que eu vou ter 3 racks diferentes com 20 updates domain. Nós podemos imaginar que esses updates domain seriam servidores, né? Então, dentro de uma rack, você tem centenas e milhares de servidores ali, tá? Então, você garantiria que por exemplo, a máquina que você criou 1, ela está na REC 1. A máquina que você criou 2, ela está na REC 2, porém no servidor 1. E podemos dizer também que a primeira máquina está na REC 1, no servidor 1, no servidor 2, não sei, entendeu? Então vai depender ali da quantidade que você definiu, beleza? Então eu vou deixar padrão, tá? Vou deixar aqui 5 e aqui eu vou deixar 2. Eu vou definir um nome, beleza? Eu vou lá, availability set lab. Então, eu estou criando. Depois que ele tiver criado, eu criar as outras máquinas, eu vou conseguir olhar lá na máquina virtual e mostrar como que ficou definido, ok? Vou estar definindo aqui agora, tá, pessoal, essa aqui é a parte da imagem, eu tenho o Windows Server 2019, 2022, 2016, eu vou deixar a 2016 mesmo. Tá, beleza. Beleza, aqui a gente tem, pessoal, a Spot, né? Então, assim, o que seria essa máquina Spot? Não vou me aprofundar muito nisso, mas essa máquina Spot, ela seria uma máquina que ela tem um custo muito reduzido. Só que quando a gente fala que essa máquina vai ser uma máquina Spot, eu não consigo definir para ela um availability set, não consigo. Então ela não deixa. Na máquina Spot, você pode criar ela e você pode definir que, olha, pelo fato dela vir com um custo bem baixinho, eu já consegui ter 0,06 centavos aqui de dólar aqui em uma máquina por hora, para vocês terem noção, tá? É muito barato. Mas a gente pode definir que a gente quer que, se por acaso essa máquina passar de $1, ela pare, ela desliga. Então a gente consegue fazer isso, né? Essa máquina Spot aqui é para quando a gente quer testar alguma coisa e tal. É bom, é legal criar ela porque o custo vem muito baixo. Ela não isenta ali do custo de rede que a gente já paga, né? Mas em relação ao custo da máquina, sim, tá? Isso facilita bastante. Então eu vou deixar uma DS2V2, tá? Aqui nós poderíamos definir diversos outros tamanhos de máquina, né? Depende aqui do seu objetivo, do que você vai fazer. Aqui no canto, tá? Já vem o valor de cada máquina por hora, a gente consegue acompanhar aqui, mas eu não vou mexer nisso, eu vou deixar DS2V2 mesmo. Vou estar definindo aqui um nome para a máquina, vou botar admin Vinícius. Vai ser uma máquina que eu vou logar, então eu vou botar admin.vinicius. Esse vai ser nome, vou botar a senha. Ok, a senha está tudo certinho. As portas a gente pode deixar, no caso, né, é bom deixar a RDP para a gente poder acessar ali a máquina. E a gente pode também deixar o HTTP, HTTPS. Quando a gente quer criar a máquina ali, quando a gente vai ter servidores, vão ser API, isso é bom. Aqui, pessoal, nós temos a parte de licença, tá? Então, se você tem uma licença, você consegue até 49% de desconto na tua máquina. Então, tu imagina que essa máquina aqui está R$ 183,96 dólares por mês. Imagina aqui que a gente conseguiria aqui um desconto de mais 49% em cima dela. Então, assim, 49% é um desconto muito, muito, muito bom. E a gente também tem a parte de reservas, tá? Você pode reservar a máquina. Então, quando você vai reservar a máquina por um ano, você tem um desconto. Se você reserva essa mesma máquina por mais
por 3 anos o seu desconto aumenta mais ainda, então você consegue ter o desconto da reserva mais o desconto da licença, então assim o custo fica bem baixo mesmo, beleza? Então essa aqui é a primeira parte, né? A parte do básico ali da máquina. A parte de discos, tá, pessoal? Aqui a gente consegue definir o tipo do disco. Eu vou deixar uma stand SSD mesmo agora por enquanto, tá? Porque eu vou logar nela, então eu quero que ela seja ali um pouquinho rápida, beleza? Mas a gente poderia também deixar aqui um stand de HDD, seria bem mais em conta. E a gente consegue também já criar discos aqui, já criar essa máquina com um disco já pronto dela, né? No caso, por exemplo, aqui a gente cria de SSD, é onde vai estar o sistema operacional, ela não separa. Agora a gente pode criar um disco ali para dados, né? Onde a gente vai estar armazenando arquivos, alguns programas que a gente quer instalar, tá? Então, essa seria aqui a parte de discos. Vamos ter um laboratório que eu vou estar criando um disco, ok? Eu vou estar mostrando como que, depois que a gente cria uma máquina, como que a gente pode fazer para poder estar criando um disco. E lembrando, pessoal, aqui um ponto importante que eu estava quase esquecendo, é que algumas coisas, depois que você cria a tua máquina virtual, algumas configurações você consegue alterar, tá? Mas não são todas, são só algumas. Então, assim, é bom ter isso em mente, ficar bem atento com isso, tá? Nosso próximo passo aqui seria a parte de rede, a gente já definiu, ele já pega a VNLab, a Subnet Lab, isso aqui ele já trouxe. Como eu disse, eu não vou me aprofundar muito nisso, tá bom? A gente consegue estar vendo a parte de load balance, configurando, falando que essa máquina tem um load balance. As portas que estão liberadas são essas. Essa parte de porta, a gente consegue fazer essa configuração após a máquina criada. A gente consegue entrar na rede e a gente consegue falar que para essa máquina a gente vai liberar a porta 80 do HTTP ou então HTTPS, a gente consegue fazer essa configuração, tá bom? Então, vamos seguir aqui, ok? Essa parte aqui de gerenciamento aqui, no caso, né? A gente consegue estar fazendo aqui, ó, o login com o Azure Active Directory, que foi o que a gente viu lá no primeiro laboratório. Então, eu preciso aqui, né, pegar e criar uma regra para ela, para eu poder estar adicionando as pessoas de certo grupo que vão estar fazendo login nessa máquina com o seu próprio usuário. Ao invés de usar o meu usuário de admin, se a pessoa ela tem um usuário criado, então se eu criei um usuário, botei dentro do grupo e dei acesso aqui, a pessoa só com o usuário dela ela conseguiria fazer o login dessa máquina, tá? Essa parte do Auto Shadow, como que funcionaria o Auto Shadow, né? Ele seria para poder estar desligando. Então vamos supor que, olha, eu trabalho de 7 às 7, de 7 às 7, ou então de 8 às 6, né? E às vezes eu passo um pouquinho da hora, mas eu quero garantir que essa máquina vai ser desligada. Eu não quero desligada assim, é só parada, tá, pessoal? Não é apagada, né? Ela só vai parar. Então, para poder economizar custo, eu quero garantir, né? Porque às vezes eu esqueço e tal. Então, a gente consegue utilizar o Atoll Shadow e definir aqui que horas a gente quer que faça isso e o e-mail, tá? Um ponto, pessoal, é o seguinte. Quando a gente define o e-mail, quando está faltando mais ou menos ali em torno de 30 minutos, se eu não me engano, pode ser 30 minutos ou uma hora, mas eu tenho quase certeza que é 30 minutos, nós recebemos um e-mail avisando que essa máquina ela vai ser desligada. Então, se eu posso prorrogar ali, prolongar, né, no caso, o tempo, ou não, eu quero que ela fique mais uma hora ligada ou duas. Então, eu recebo esses links já prontos ali, eu só clico, eu não preciso fazer mais nada. Eu cliquei, ele automaticamente estende ali mais uma ou 2 horas. A parte de backup, tá? A gente pode estar definindo aqui um backup, né? Quando a gente cria aqui um backup, ele cria um vault para a gente, tá? Então, eu consigo aqui também criar policies para falar de quanto em quanto tempo vai ser feito esse backup. Não é algo que eu vou fazer, não é um intuito desse vídeo, desse laboratório, tá? Mas a gente tem essa opção. A gente tem a parte de disaster recovery, tá? Não está habilitado aqui agora, porque isso aí é algo que eu tenho que configurar para poder habilitar. Mas o que seria o disaster recovery? Então, eu consigo criar ali, né, uma garantia de que se acontecer alguma coisa aqui, eu já tenho um outro local
que vai subir a minha máquina. Então fica meio que uma cópia dessa minha máquina lá. Se acontecer alguma coisa aqui, por exemplo, um desastre, algo do tipo, aonde as minhas máquinas estão, né? Então ela sobe lá, tá, pessoal? Isso tem um delay, ela não fica lá já rodando, não fica. Então aconteceu aqui, tem esse delayzinho para ela poder criar lá, mas ela vai e sobe. Então, por exemplo, são da parte das regiões pares ali, das zonas, né? Por exemplo, vamos supor, tá, pessoal? Dos Estados Unidos aqui, dos Estados Unidos ele tem ali o Disaster Recovery com o West lá. Depois a gente vai conseguir ver isso quando eu ver na parte de máquinas virtuais. Então, quando eu faço essa configuração, eu faço aqui. Se acontecer alguma coisa aqui, ela vai subir lá. A parte aqui de updates, tá? Aqui, pessoal, a gente consegue definir se os updates, né, dos patches, eles serão feitos pelo próprio sistema operacional. Se a gente vai ter ali um orquestrador do Azure, né, a gente pode ter várias máquinas dentro desse orquestrador e ele vai ser responsável por fazer ali as atualizações das máquinas, ou a gente pode mesmo estar fazendo nós mesmos as atualizações das máquinas. Então, vamos deixar aqui que o Windows vai ser responsável por estar fazendo aqui essa atualização para a gente quando necessário. O próximo é a parte de monitoramento de logs, né? Eu vou deixar aqui, tá? O bot de diagnósticos aqui é configurado. E essa aqui é para a gente ter acompanhamento ali de o que está acontecendo dentro da máquina, alguém está instalando, apagando, quem logou, tá? Então isso aqui é bom que a gente consegue estar acompanhando, tá? Essa parte aqui das extensions, no caso, a gente consegue, né, criar já a máquina virtual com algumas coisas. Eu quero com uma IIS já pré-configurada dentro dela. Não, eu quero ali com um antivírus, tal. A gente consegue, tá? Tem diversos outros extensões aqui dentro. Não vai ser o foco dessa, mas a gente vai fazer um laboratório, tá? No nosso segundo laboratório a gente vai ter isso, beleza? Aqui a gente conseguiria, tá, pessoal, já deixar aqui dentro, né, a configuração aqui, escrever aqui na mão um script aqui para poder estar subindo, né, criando quando a máquina subir. Aqui a parte de hosts, não vou me aprofundar muito nisso, tá? Isso aqui não cai ali na prova da Z104, tá? Mas é bom ter esse conhecimento, pelo menos foi o que foi passado, tá bom? Então, aqui a parte de reservas, de máquinas virtuais. Então, beleza, vamos seguir. Agora, a parte das tags, eu vou marcar, né, a tag que nós já temos ali. Ok. E vamos agora criar a nossa máquina virtual. Ok, tá tudo certinho. Eu vou criar essa máquina. Então, pessoal, assim, eu não fico parando muito para editar vídeo, tá? Então, provavelmente, essa parte aqui de criar a máquina virtual, ela demora aqui um pouquinho, então a gente vai acompanhando aqui. Eu não vou abrir uma nova guia para ir fazendo, porque já tive problema com isso, da máquina não criar, aí ficar parada ali, porque não sei o que aconteceu. Então, para não arriscar, eu não vou estar pulando, não vou estar fazendo nada. Vou esperar aqui ela criar, tá? E então vou falando aqui mais um pouquinho, né, da ideia disso, tá? Do primeiro laboratório lá eu expliquei, tá, pessoal? Que a ideia de eu estar fazendo isso aqui é eu estar criando o portfólio. Eu não trabalho hoje com Azure, tá? Tudo que eu estou trazendo aqui é o que eu estou aprendendo nos cursos, entendeu? Então, deixando isso bem claro, eu estou aprendendo. Se vocês tiverem aí qualquer correção do que eu falei, cara, pode colocar aí. Eu sou super aberto, sabe? Eu estou aprendendo. A ideia é aprender mais, entendeu? Então, assim, pode comentar, me chama lá no LinkedIn, tá bom? Vou deixar o meu LinkedIn aí, o link do meu LinkedIn na descrição também para vocês poderem me chamar, falar aí comigo, beleza? Então, é isso. Vamos lá, pessoal, aqui, ó. Foi criada a nossa máquina virtual, tá? E já de início, pessoal, se a gente quiser, a gente já consegue criar aqui uma próxima máquina. Ó, primeiro a gente consegue ver que nós temos aqui, ó, os templates. Quando a gente cria uma máquina virtual, a gente ganha aqui no caso, né? É gerado um template dessa máquina para a gente. Mas para que o template?
o template, pessoal, para a gente não precisar fazer isso tudo de novo. Imagina, toda vez que a gente quiser criar uma máquina virtual, a gente tem que vir e tem que criar ela do zero, fazer passo a passo, definir rede, definir... Não. Com nosso template, a gente já tem tudo isso pronto aqui. Tudo que nós definimos nessa máquina está aqui. Então, eu vou baixar o template, tá? Porque nós vamos utilizar ele. Deixa eu abrir aqui. Fechar aqui. Aqui eu estou com a outra tela aqui, ó. Então, nós temos o template e os parâmetros, tá? Eu vou criar uma página, uma pasta aqui do lado, chamada template lab. Ok. E eu vou extrair para esse template lab. Ok. Aqui dentro, certinho. E agora eu vou fazer o deploy dessa segunda máquina virtual. Vamos lá. Ó, aqui, são as variáveis, tá? No caso do que a gente criou, que são algumas coisas que a gente já tem pronta, que é, no caso, a nossa VNet, a subrede, o nome, o NSG. Então, beleza. Eu vou estar fazendo aqui um deploy agora. Quando eu crio o deploy, né, eu preciso aqui definir algumas coisinhas. Os nossos parâmetros já estão prontos, porque como eu não precisei criar aqui um template de deploy, ele já está, né? Ele já me forneceu isso, então ele já está aqui. Mas eu vou criar uma terceira máquina utilizando o template. Então, eu preciso aqui definir o Resource Group, né? É normal. E agora eu preciso alterar aqui algumas informações, como os nomes aqui da rede. Vou alterar aqui, porque senão ele não vai criar, porque o nome não pode ser o mesmo. Ok. Vou botar a senha aqui. Beleza. Aqui é o nosso availability set, tá? Ó, com 2 full domains e os 5 updates domain. Aqui também está configurado o auto shadow, ok? Então, vamos lá. Vamos ver se está tudo certinho. Aparentemente sim. E eu vou colocar para criar. E vamos ver aí como que ele vai se comportar. Ele está criando. Vou esperar aqui ele criar tudo. Aí eu vou conseguir, pessoal, mostrar para vocês, dentro do nosso Availability Set, como que ficou, né? Se ele respeitou, se ele criou em hacks diferentes, se ele criou dentro da hack, se ele criou em servidores diferentes, porque foi até bom, né, entrar nessa parte. Vamos supor que dentro da hack, eu tenho 3 hacks, então dentro da hack 1 vai ter um update. Só que não vai ser em todos os servidores dentro da REC 1, vai ser só no servidor 0. Então, a minha aplicação dentro da REC 1 ela não vai parar, porque eu posso ter uma outra máquina na REC 2, eu posso ter no serviço 2, ou no servidor 2, ou no servidor 3, entendeu? Então, isso aí garante que às vezes não tem uma falha da REC, é só uma atualização ou algo do tipo, entendeu? Então a gente consegue ver ali. Ó, ok, ó, já foi, tá, pessoal? Aqui tá tudo certinho, já foi criada ali a nossa segunda máquina. Eu vou vir aqui em Home, eu vou aqui no nosso Resource Grow, e aqui, ó, o nosso Availability Set Lab. Aqui, pessoal, olha aqui o que eu falei, ó. O nosso full domain, tá? Nós temos na REC 1 a máquina 1, perdão, na REC 0 a máquina 1 e na REC 1 a máquina 2. Então, eu garanti que essas máquinas não vão ser criadas na mesma REC. E aqui são os servidores. A VM Lab 2 ela poderia sim tá no servidor 0. Por quê? É o servidor 0 da REC 1, não o servidor 0 da REC 0. Então, vocês conseguiram entender? Imagina a REC, uma REC. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, só para
eu sou bem ruinzinho aqui em desenhos, tá? Mas, ó, imagina aqui, ó, as racks e dentro de cada rack nós temos aqui, ó, os servidores. Então, beleza, ó, servidor 1, 0, servidor 1, servidor 2. Então, ignorem o desenho, tá? Aqui é a mesma coisa. 0, 1, 2. Então, o que ele fez? Ele criou duas racks, uma máquina está em cada um, porém, a primeira máquina está na servidor 1 aqui e a segunda máquina está no servidor 2, porém, está aqui. Ela poderia estar aqui, não tem problema nenhum, tá? Como eu disse, pessoal, se eu estou falando alguma bobeira, podem me chamar aí depois e a gente vê isso, beleza? E agora eu vou criar, né? Vou fazer um deploy aqui daquele template, né, pessoal, que a gente criou. Vamos ver assim, né, se vai funcionar. Então, vamos lá, vamos carregar o arquivo. Eu vou vir no nosso desktop, template, vamos pegar aqui, ó. Beleza, pegamos. Aqui está tudo certinho. Vou salvar. E agora vamos para os parâmetros, tá? Vamos carregar aqui os parâmetros. Beleza, parâmetros carregados. Vamos salvar. Aí agora aqui a gente vai ter que fazer as mesmas alterações. Vamos botar aqui a nossa senha. Ok, tudo certinho. Vamos ver aqui se ele vai criar, né, tudo direitinho. Vamos lá, botar para criar uma terceira máquina virtual. Tá? Lembrando que eu não consegui, tá, criar aqui uma conta trial, né, uma outra conta trial. Tá bem complicado assim para poder estar criando conta trial. Eles estão olhando ali endereço, cartão e tudo mais, não estou aceitando mais, se eu não me engano, cartão virtual, tá? Então eu estou criando isso aqui tudo ali do meu bolso mesmo, né? A ideia é aprender mesmo, sabe? Por isso que eu estou fazendo isso. Então vamos esperar aqui agora, né? Está criando aqui, aparentemente está tudo certinho, tá? Dentro do Availability Set, nome, tá tudo direitinho. Vamos só esperar. Já aproveitando, vamos dar uma olhada lá no nosso Availability Set, ver como que foi que ele criou, né? Se ele já colocou dentro, apesar de que nós definimos só 2 hacks, né? No caso, se eu tivesse definido 3, aí sim ele poderia colocar dentro do terceiro, ou então colocar dentro do primeiro ali, ou do segundo de novo, né? Mudando apenas ali o servidor. Então, vamos esperar aqui só mais um pouquinho. Esse vídeo ele está ficando já bem longo, né? Já são 38 minutos. Ainda tem um pouquinho da explicação das máquinas. Então, ok, né? Vamos lá, vamos voltar aqui. Vamos para o nosso Resource Grouping. Vamos esperar. E tá aí, pessoal. Olha só, como que eu falei, tá? Nós temos 2 máquinas na mesma rack, beleza? Porém, ó, em servidores diferentes, como eu mostrei no desenho. Então, pessoal, era isso, tá? Essa primeira parte. E eu vou fazer aqui um overview assim da máquina, né? Trazer um pouquinho aqui do que tem dentro, o que a gente pode fazer aqui, estando dentro da máquina, né? Isso aqui é só um overview geral aqui de tudo que nós configuramos da máquina, memória RAM, CPUs, tem a parte de IP público, tá, ó, ele tá dentro de um availability, né, que é o availability set lab aqui, beleza? Aqui seria para a gente estar acompanhando a parte de log, né, quem fez alguma alteração, quem se criou alguma coisa, parte de controles de acesso, né, a gente pode estar criando aqui quem vai fazer a alteração ou não, a gente viu isso lá no nosso primeiro laboratório. Tag, tá? A gente pode incluir novas tags aqui, né? Foi uma das coisas que eu falei, né? Que é da parte da gente estar podendo fazer algumas alterações depois que a máquina está pronta. Não são todas as alterações, não é tudo que a gente pode fazer, tá?
Parte de network, não vou me aprofundar, mas aqui seria a parte onde a gente criaria alguma regra ou viria aqui, poderia ir para poder criar aqui uma nova, habilitar uma nova porta. Parte conexão da máquina, Windows Center, parte de discos, pessoal, aqui é onde a gente cria um disco novo para a máquina, tá bom? Não vou estar criando agora, mas sim eu vou fazer um laboratório para isso. Inclusive eu vou utilizar esse template que nós temos ali para criar uma máquina virtual e a partir dessa máquina a gente vir aqui, criar um disco novo, adicionar esse disco para ela. Ó, aqui, pessoal, a gente consegue também estar alterando o tamanho da nossa máquina, né? Vamos supor que essa máquina nós começamos a desenvolver, criar algumas coisas e acabou que a máquina começou já a ficar lenta, está no limite da capacidade dela. Então, aqui a gente consegue alterar, né? No caso, a máquina ela vai pausar, tá? Ela vai precisar pausar, então o serviço que está rodando lá dentro ele vai precisar parar para poder dar esse restart ali na máquina e ela vai subir com as alterações que a gente criou, tá? Microsoft Defender é para a parte de segurança, a gente consegue ali, né, verificar algumas coisas, notas e tudo mais. Advisor, pessoal, recomendações. Então, assim, uma coisa importante, tá, pessoal? Se tem alguma coisa para melhorar, o Advisor ele vai trazer essa informação para você. O Advisor ele não muda nada, ele não altera nada, ele te traz recomendações e melhorias para você diminuir ali os seus custos. A parte de extensões, né, a gente vai fazer o laboratório depois, a gente vai configurar uma IIS, a gente vai adicionar extensões. Availability Set aqui, ó, quando a gente clica aqui no Availability Set, a gente vem para cá para a gente poder conseguir enxergar aqui toda aquela estrutura que eu já tinha mostrado. Parte de configurações aqui, pessoal, a gente consegue vir aqui e adicionar a licença. Eu não tinha licença antes, mas agora eu tenho. A gente consegue adicionar essa licença aqui. A parte de hosts, se a gente tem algum host, a gente consegue estar fazendo aqui. Parte de identidade da máquina, propriedades, os locks, tá? Locks a gente falou lá no primeiro laboratório de criar uma regra que essa máquina, no caso, não pode ser deletada. A gente pode colocar um lock no Resource Group, tá? O lock no Resource Group, nenhum recurso de dentro dele poderia ser deletado. Parte do Bastion, pessoal, é quando a gente quer acessar a gente consegue acessar a nossa máquina via browser, né? Então, a gente, pelo fato ali de ter um IP público, tudo direito a gente configurou, a gente sim consegue agora acessar essa máquina através de um browser, não precisa ser através do RDP, tá entendendo? A Tool Shadow, a gente já falou sobre isso, a parte de você configurar para estar desligando, né, a máquina ali, pausando ela, tá? Não é deletando, a gente não deleta a máquina no Auto Shadow, a gente simplesmente desliga ela. Backup, tá? A gente pode criar um backup, como eu havia falado, a gente não vai criar. Disaster Recover, aqui, ó, ele mostra para a gente aqui que a gente pode estar criando ali aquela parte do Disaster Recover. Como eu não habilitei, não configurei, não vai aparecer. Parte de atualizações, eu havia comentado lá com vocês, né? Quem é responsável, se vai ser o nosso sistema operacional, se vai ser nós que vamos fazer a atualização, ou se vai ser um orquestrador da Azure. Inventório, Auto Manager, toda essa parte aqui, pessoal, é a parte de log, tá? De acompanhar o que está sendo feito dentro da máquina. Nós podemos criar algumas policies aqui dentro, tá? Não é a ideia agora aqui, criar policy, nem nada, a gente já criou lá no primeiro laboratório. Insight, alert, métricas, diagnósticos, a parte aqui é tudo a parte de monitoramento. Aqui é a parte de testes, né? A gente pode criar alguma teste para executar algo depois ali que a máquina já estiver funcionando. A gente cria uma teste, eu quero que faça alguma coisa, a gente pode criar uma teste para isso. E aqui é a saúde da nossa máquina virtual. Então, pessoal, é isso, né? Esse é o nosso vídeo de máquinas virtuais. Acabou que ele ficou bem extenso, tá? Mas muito bom, gostei, assim, do que eu aprendi, tá? Nessas aulas, entendeu? Eu espero, assim, que eu tenha conseguido trazer um pouquinho, mínimo de informação para vocês, né? A ideia
é eu estar praticando, criando, vindo ali na prática funcionar, mas eu tento trazer um pouquinho do que eu estou aprendendo. Então, pessoal, é isso. Espero aí que vocês tenham gostado. E próximo laboratório, vamos criar um scale set, tá? Scale set, e também vamos criar, alterar tamanho de máquina e também extensions. Então, vamos lá, até a próxima, pessoal. Valeu!